esse momento com os irmãos. Muito obrigado mais uma vez a todos que se dedicaram para que a gente pudesse vivenciar esse momento. Quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, nessa noite, num texto muito precioso para o nosso coração. E eu quero, por demais, nessa noite, que você abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Para que Deus fale com você, faça uma oração pessoal, pedindo que a palavra que for ministrada hoje seja algo que vai direto ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4, a partir do verso de número 43. Nós estamos juntos numa série de mensagens sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. E denominamos essa série de mensagens da seguinte maneira: o milagre que muda, vamos lá? O milagre que muda tudo. O milagre que muda tudo. Na semana passada vimos o milagre da alegria. E como nós precisamos urgentemente desse milagre em todas as áreas da nossa vida. Mas essa noite eu quero meditar com você sobre o tema Basta uma palavra. Basta uma palavra. João capítulo 4, a partir do verso de número 43. Eu estava ansioso para falar assim, para os visitantes que estão presentes aqui nessa noite, mas meus irmãos, vocês já são de casa. Vocês já são de casa, vocês já são da família, que vocês sintam-se completamente abençoados por Deus nesse lugar. Essa família também é a família de vocês. Amém, igreja? Amém. João capítulo 4, a partir do verso de número 43, quem achou esse texto, diz amém? Amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também haviam comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então, Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu, preste bem atenção, irmãos, mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então, perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. Ele e toda a sua casa creram. Vamos repetir. Ele e toda a sua casa creram. Amém? Não feche a sua Bíblia, coloque o seu coração diante de Deus mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. E nessa hora, ó Pai, todos nós que estamos aqui precisamos de uma palavra da parte do Senhor, Deus. Há questões em nossa vida, há situações, ó Pai, no nosso ser, talvez, ó Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, que precisam de uma palavra da parte do Senhor. E nessa hora, Deus, nós te pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Espírito, para que juntos, ó Pai, a gente possa contemplar a Tua verdade. Nós não estamos aqui, ó Deus, tão somente para contar histórias, mas estamos aqui, ó Deus, porque nós cremos na Tua palavra, Deus. Por isso, mais uma vez, ministra ao nosso coração.
É o que nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, basta uma palavra. A Bíblia faz questão de demonstrar para todos nós que estamos presentes aqui nessa noite e para todos aqueles que um dia, um momento, uma circunstância, uma determinada situação tiveram um contato com a palavra de Deus. A Bíblia faz questão de demonstrar para mim e para você uma palavra que é simples, comum, mas é a palavra mais bonita que a Bíblia pode apresentar para mim e para você. E essa palavra se chama fé. Essa palavra se chama fé. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, vai mostrar para nós uma das maiores e lindas definições de fé, ou daquilo que é a fé, que a Bíblia mostra para mim e para você. Esse texto diz as seguintes palavras para nós: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Uma coisa é certa e nós precisamos afirmar e reafirmar nessa noite, é que essa fé, ela não é algo natural, mas é um dom que Deus concede a cada um de nós. Nós não nascemos com fé. Nós não nascemos com essa realidade tão bendita, tão maravilhosa que está sendo colocada diante de nós. Não existe o gene chamado fé. E essa fé, ela não pode ser passada através de tão somente um estar junto, um de presenciar a presença um do outro. Mas essa fé é tão somente algo dado por Deus para os nossos corações. Mas algo que precisa ficar reafirmado em nosso coração nessa noite é que sem essa fé, diz a palavra de Deus, é impossível adorar ou agradar a Deus. É impossível que eu e você nos relacionemos com esse Deus tão grande, tão maravilhoso, esse Deus tão bendito que faz coisas tão maravilhosas, sem que eu e você tenhamos aquilo que nós chamamos de fé, porque a Bíblia diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas mais do que isso, irmãos, nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para vocês que sem essa fé é impossível que eu e você possamos tomar posse da nossa salvação. Essa fé, ela é tão somente, ou ela é um grande instrumento pelo qual eu e você podemos tomar posse da salvação concedida através da pessoa de Jesus. Não basta eu e você tão somente olharmos para Jesus. Não basta eu e você tão somente, como vimos pela manhã, admirarmos Jesus. Não basta tão somente a gente dizer que ama Jesus, que adora Jesus. Nós precisamos ter fé nesse Jesus. Porque sem essa fé é impossível que eu e você tomemos posse da nossa salvação. E esse texto que está diante de nós nessa noite, esse texto tão precioso, vai mostrar para mim e para você, através da experiência de um homem, o desenvolvimento da verdadeira fé. Como essa fé ela foi crescendo, como essa fé ela foi aumentando, como essa fé foi tomando uma proporção, a ponto de eu e você estarmos considerando a vida e a experiência desse homem nessa noite. Então, com a sua Bíblia aberta, você está comigo? Diga amém. Com a sua Bíblia aberta, meus irmãos, eu quero pensar com você o que nós podemos observar nesse homem que deixa claro para nós a verdadeira fé. A verdadeira fé. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite, observe comigo, por favor, que esse homem do qual é objeto da nossa reflexão nessa noite, esse homem demonstrou humildade. Olha o verso de número 46 na sua Bíblia, por favor. Esse verso diz para nós: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado, mais uma vez, irmãos, a água em
E ali, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Observe comigo, meus irmãos, por favor, e comece a perceber, através de olhar para a sua Bíblia enquanto eu me dirijo a vocês, que Jesus, depois de ter feito grandes coisas na Judéia em meio a uma festa, ele sai da Judéia, desce a Samaria, porque João vai dizer para nós que era necessário que Jesus passasse por onde, irmãos? Samaria. E ali, depois de ter se encontrado com a mulher samaritana e ter se revelado a ela como Messias, Jesus entra em Samaria, faz muitos milagres e todos os samaritanos creram em Jesus. E a partir dessa realidade, Jesus decide voltar para a sua terra. Jesus decide voltar para a Galileia, especificadamente em Caná da Galileia, porque ali ele tinha grandes coisas para fazer. O que vale que a gente destaque nesse momento é que o nome de Jesus já era conhecido por todas as pessoas, porque você percebeu na leitura que muitos estão procurando Jesus. Muitos estão indo até Jesus com as suas necessidades, com as suas dificuldades, com os seus problemas, porque sabem que a partir de um encontro real e verdadeiro com Ele, a vida deles, o contexto deles e a situação deles poderia ser mudada. Então, diante dessas verdades, a primeira lição que eu quero que você grave no seu coração nessa noite é que não poucas vezes são os problemas que vão nos conduzir a Jesus. Vou repetir, irmãos. Não poucas vezes são os problemas que vão nos conduzir a Jesus. Olha o verso de número 47, por favor, que diz assim para nós. Quando ouviu, quem ouviu dizer? O oficial. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu que lhe fosse curar o seu filho, que estava morrendo. A fama de Jesus, como nós já observamos que havia crescido, chegou aos ouvidos desse oficial. E esse oficial que morava em Cafarnaum, sai de Cafarnaum e vai para Caná da Galiléia, andando provavelmente 25 quilômetros a pé. Porque ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma necessidade, e ele sabia que Jesus poderia resolver o seu problema. Sabe, irmãos, diante de nós está alguém que era importante, o oficial do rei Herodes. Diante de nós está um homem que tinha condição financeira. Diante de nós está um homem que tinha status social. Mas o que precisa ficar gravado no nosso coração nessa noite, de quem está aqui diante de nós nessa noite, aparecendo para nós nesse texto, não é um grande homem, não é um grande oficial, mas é um pai ansioso que quer ver a cura do seu filho. Sabe, igreja? Quando o problema chega na nossa casa, quando o problema chega na nossa família, quando o problema chega no nosso contexto, no nosso ambiente, naquilo que é caro para nós, naquilo que é precioso para nós, não basta tão somente e não vale que a gente tenha uma posição social. Não vai valer que eu e você tenhamos muito dinheiro no bolso. Não vai valer que eu e você tenhamos uma bela aparência física. Porque quando o problema chegar, independente de quem eu e você seja, independente daquilo que a gente tenha no bolso, independente da casa que a gente tenha, uma coisa vai ficar certa, clara e evidente para mim e para você: nós somos pó e dependemos da graça de Deus. Dependemos do favor de Deus, dependemos da mão de Deus, dependemos de uma ação de Deus. Eu não sei o que você tem na sua conta bancária, eu não sei o seu status social, mas você precisa ter a certeza de algo nessa noite. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Jó capítulo 14, um dos textos que é por demais especial. Verso 1 e verso 2 vai dizer para nós: o ser humano
nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietações, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Porque independente de quem nós sejamos na sociedade, eu e você somos pó e precisamos da graça e do favor de Deus. Mas algo que fica claro para nós nesse momento é que quando eu e você estamos enfrentando uma dificuldade, nós temos duas opções claras em nossa vida. A primeira opção que se apresenta de nós muitas das vezes é endurecer o nosso coração. Quando a dificuldade chega, quando o problema bate à nossa porta, quantas das vezes eu e você somos tentados a desistir? Quantas das vezes eu e você somos tentados a parar? Quantas das vezes eu e você somos tentados a jogar tudo fora que a gente já construiu na presença de Deus, diante de Deus e no caminho do Senhor? Mas quando a dificuldade chega, a gente tem a segunda opção, que é ir até Jesus levando a nossa dificuldade e o nosso problema. Eu não sei o que você está passando, irmão. Eu não sei o que você está enfrentando, mas não desiste não. Desanima não. Mas pegue tudo aquilo que você está passando e leve aos pés do Senhor, porque muitas das vezes são os nossos problemas, as nossas dificuldades que vão nos aproximar de quem? De Jesus. De Jesus. Você entendeu isso? Diga amém. Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, irmãos, é que esse homem, ele não só demonstrou e demonstra para nós nessa noite humildade, mas ele também foi um homem extremamente persistente. Porque olha o verso de número 48, por favor, que diz para nós: então, Jesus lhe disse, se vocês, ou seja, incluindo esse homem também, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Mas olha o verso 49. O oficial, está escrito o que aí, irmãos? Pediu mais uma vez. O oficial pediu mais uma vez. Insistiu mais uma vez. Clamou mais uma vez. Intercedeu mais uma vez. Foi persistente mais uma vez. Jesus tinha convicção de que todas as pessoas que estavam naquele momento, naquela circunstância, se aproximando dele, tinham interesse. Queriam tirar algo dele. Queriam levar algo dele, mas talvez essas pessoas que estavam ali não tinham a fé. Não tinham a fé necessária e não demonstravam a confiança necessária. Mas aquele homem não deu ouvido para nada daquilo que Jesus falou de forma contrária. Porque quando Jesus disse, vocês só crerão quando verão milagres, ou quando veem milagres, e logo depois não há discussão, não há nenhum tipo de palavra desanimadora, mas o texto diz para nós que ele pediu mais uma vez. Mateus capítulo 7, verso de número 7 e 8 diz para nós, peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca e quem bate a porta será aberta. E a primeira lição que eu aprendo com você nesse segundo ponto é que a minha e a sua fé podem enfrentar algumas enfermidades que eu e você poderíamos chamar de doença da fé. Pare para anotar e se coloque no lugar desse homem nesse momento. Ele tem uma dificuldade, irmãos. O filho dele está morrendo. O filho dele está enfrentando uma luta. O filho dele está padecendo. As garras da morte estão abraçando aquele menino. E ao invés de ouvir uma palavra que poderia impulsionar a sua vida, ele ouve uma palavra que talvez estremecesse e paralisasse seu coração. E eu e você precisamos notar e observar que muitas das vezes, enquanto estamos pedindo, intercedendo, clamando por algo da nossa vida, eu e você somos tentados, e você pode dizer amém agora, a parar de orar. Amém?
Talvez tem pessoas aqui que há tempos estão orando, há tempos estão insistindo, há tempos estão clamando por uma mudança do contexto do qual está vivendo. E sorrateiramente, Satanás vai plantando o nosso coração. Desiste disso. Já não tem mais jeito. Já não tem mais solução para aquele problema. Porque você vai ficar insistindo com algo que já mostrou e deixou claro para você que não tem mais solução. Porque quando eu e você estamos orando, pedindo e intercedendo, a nossa fé ela pode esmorecer e ser tentada a parar de orar. Mas se eu e você olharmos para aquilo que a Bíblia apresenta para mim e para você, em Mateus capítulo 15, a partir do verso de número 22, o evangelista Mateus vai narrar para nós a história da mulher Sirofenícia. E essa mulher descobre que Jesus saiu da sua região, da sua terra, e foi passar um tempo naquele lugar. E quando ela descobre que Jesus está ali, ela não perde a oportunidade, vai até Jesus, porque a sua filha está em casa, endemoniada. Enquanto ela olha e procura e vasculha Jesus, ela vai clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ela intercede e pede a Jesus para que curasse a sua filha. E a primeira barreira que essa mulher precisa enfrentar é que os próprios discípulos de Jesus dizem assim: mande essa mulher embora. Os irmãos já viram a oração contrária? Oração que torce contra? Oração que pede para que aquilo que tem que dar certo dê errado? Muitas das vezes, quem se apresenta com oração contrária não é o mundo, irmãos, mas as próprias pessoas da onde? Da igreja. Porque enquanto aquela mulher está clamando, os discípulos estão dizendo: essa mulher grita demais, manda ela embora. Mas o segundo desafio que essa mulher precisa enfrentar é o próprio Jesus. Porque Jesus vai dizer para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher poderia ter virado as costas e ido embora. Mas ela insiste, persiste, ela bate e diz para Jesus: mas os filhos podem se contentar com as migalhas, os cachorrinhos podem se contentar com as migalhas que caem da mesa. E aquela mulher teve que ouvir de Jesus: mulher, grande é a sua fé. Porque eu e você temos que aprender a persistir, a bater e a insistir quando a nossa própria fé vacila, dizendo para nós que eu e você temos que parar. Mas o que precisa ficar gravado em nosso coração é que não poucas vezes a nossa fé enfrenta a doença de querer ver para poder... Hoje vocês estão alinhados. De querer ver para poder crer. Olha o verso de número 48, por favor, mais uma vez. Então Jesus lhes disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Sabe, irmãos, muitas das vezes eu e você somos como Tomé, que a gente precisa ver algo extraordinário acontecendo para que a gente creia. Para que a gente possa depositar a nossa fé, desenvolver a nossa fé e estimular a nossa fé. Jesus havia aparecido para todos os 10 apóstolos, e principalmente para as mulheres. E todos já tinham dito para Tomé: Jesus ressuscitou. Mas Tomé disse as seguintes palavras: se eu não tocar nos furos e no lado dele, de modo nenhum eu vou crer. Então Jesus aparece para Tomé e diz as seguintes palavras em João capítulo 20, verso de número 29. Você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Ô irmão, em nome de Jesus, não espere algo espetacular acontecer para você crer, não. Não espere algo extraordinário acontecer para você depositar sua fé em Jesus, não. Não espere algo extraordinário acontecer para que você saia daqui nessa noite confiando de que Jesus pode fazer algo.
Porque bem-aventurado é aqueles que creem, mesmo sem tendo visto nada. Mas a nossa fé, não poucas vezes, ela sofre da doença de que nós mesmos limitamos a ação e o poder de Jesus. Porque olha o verso de número 49, por favor, que diz para mim e para você. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Vamos repetir comigo esse final? Senhor, venha antes que o meu filho morra. Esse homem carregava um grande problema no seu coração. E qual que era o grande problema? Para que Jesus curasse o filho dele, Jesus tinha que ir até Cafar. Para que Jesus curasse o filho dele, ele tinha que colocar a mão sobre o filho dele. Para que Jesus curasse o filho dele, ele tinha que estar ao lado da cama do filho dele. Para que Jesus curasse o filho dele, ele tinha que sair da geografia na qual ele estava e fosse para onde aquele homem queria. Sabe, irmãos, eu e você muitas das vezes limitamos pela incredulidade o poder de Jesus, porque achamos que as coisas têm que acontecer do nosso jeito. Certa feita, Jesus recebeu uma notícia triste e complicada. O seu amigo chamado Lázaro estava doente, enfermo e próximo da morte. Ao invés de largar tudo, Jesus, ele continua a sua missão, a sua obra, e tão somente depois de 4 dias é que Jesus vai encontrar com essa família. Deixando claro para todos eles que a agenda não é nossa, mas a agenda de quem? A agenda não é minha, não é sua, mas a agenda de quem? A agenda não somos nós que determinamos, mas é quem que determina? É Deus. E quando Jesus chega lá, Marta diz para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz para ela: o seu irmão vai ressuscitar. Mas ela diz: eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus diz para ela as seguintes palavras em João capítulo 11, verso de número 25. Eu sou. Vamos lá? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque eu e você precisamos entender que Jesus não faz do nosso jeito, mas ele faz do seu jeito. Mas não poucas vezes, irmão, não poucas vezes, eu e você limitamos o poder de Jesus, achando que ele não pode fazer as mesmas coisas que fez no passado. A gente entende uma coisa: os milagres de Jesus foram tão somente para aquela época. As maravilhas que Jesus fez foi tão somente para aquele momento da história. 1 Reis, capítulo 17, nós estudamos aqui juntos, conta-nos a história de Elias, quando ele recebe nos braços o filho daquela viúva que havia acabado de morrer. E Elias sobe, começa a orar a Deus, falando com Deus, pedindo para que Deus ressuscite aquele menino. Pergunta que vale o sermão da noite inteira. Já havia acontecido ressurreição naquela época? Deus já havia ressuscitado alguém? Não. Mas Elias não limitou o poder de Deus, mas clamou para que Deus fizesse algo completamente diferente naquele momento. Então, por que eu e você hoje temos a tendência de limitar o poder de Deus? E achar que Deus não pode fazer um milagre na nossa vida, irmão? Porque eu e você precisamos entender e continuar crendo, sendo persistente, e não limitarmos o poder de Deus por causa da nossa incredulidade. Se você entendeu isso, diga amém. Mas o terceiro e último ponto da nossa reflexão nessa noite mostra para nós que esse homem, e agora eu quero toda a sua atenção, se você está com sono, manda o sono embora e preste atenção. Você está pensando no trabalho amanhã, repreende isso em nome de Jesus.
Você está pensando na comida que você tem que comer, repreende isso em nome de Jesus. Foca aqui. Porque o terceiro ponto vai dizer para nós que esse homem demonstrou a fé verdadeira. Olha o verso de número 50, por favor. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. Sabe, irmãos, esse homem que se colocou diante de mim e de você nessa noite, ele só tinha uma coisa para se agarrar, meus irmãos. Uma coisa para se agarrar. Ele não tinha a palavra de um médico para se agarrar. Ele não tinha a palavra do seu status social para se agarrar. Ele não tinha a palavra das pessoas, dos seus amigos ao seu redor, mas ele só tinha uma coisa: a palavra de Jesus. A palavra de Jesus. A fé verdadeira, ela só vai desabrochar no meu e no seu coração quando a gente começar a crer na palavra de Jesus. Quando todas as nossas esperanças em outras coisas afundarem, e eu e você tivermos a certeza de que temos que confiar na palavra de Jesus. É quando nós perdemos, meus irmãos, a expectativa em qualquer outro tipo de coisa, que a verdadeira fé começa a aparecer. E eu quero encerrar essa reflexão mostrando para mim e para você que Romanos capítulo 10, um texto que você conhece, verso 17 diz assim para nós. Vamos ler juntos? E assim, a fé vem pelo e o ouvir a palavra de... Entenda uma coisa nessa noite, em nome de Jesus. Uma palavra pode mudar a nossa vida. Uma palavra só, pode mudar a nossa família. Uma palavra só pode transformar a nossa realidade. E a grande questão é a seguinte: será que eu e você vamos nos agarrar nessa única palavra que nós precisamos nessa noite? Talvez a palavra que você precisa nessa noite é a mudança na sua casa. Talvez a palavra que eu e você precisamos nessa noite é a conversão de alguém que nós tanto amamos. Talvez a palavra que eu e você precisamos nessa noite é a cura de alguém que é tão precioso para nós. Assim como aquele homem, ele não foi a Jesus porque ele tinha uma necessidade, mas ele foi a Jesus porque um outro tinha uma necessidade. Talvez você está aqui nessa noite, trazendo a necessidade de alguém aos pés do Senhor. Mas saia daqui na confiança de apenas uma palavra. Uma palavra. E eu quero encerrar fazendo 3 perguntas para nós. Será que a gente tem fé, irmãos? Será que nós temos essa fé verdadeira? Segundo, será que essa fé ela faz com que eu e você sejamos obedientes a ponto de crer nessa única palavra? E, em último lugar, será que essa fé que eu e você temos tem levado uma mudança para a nossa casa? Porque olha o verso de número 53, por favor. O que esse verso vai dizer para nós lá no final? E ele, vamos lá, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Quando nós cremos de verdade, essa fé precisa ser levada para o contexto da nossa família. Da nossa família. Basta uma palavra. Uma palavra. Eu quero orar nessa noite,
mas eu quero orar de forma diferente. Você que tem uma necessidade, talvez você está aqui com essa necessidade que não é sua, mas é de outra pessoa, e quer sair daqui crendo nessa palavra, fique de pé que eu quero orar com você. Você que precisa de algo da parte de Deus, você que precisa que Deus faça algo na sua casa, na sua família, no contexto no qual você está. Uma palavra, irmãos, é aquilo que a gente precisa. Uma palavra, talvez você nessa oração vai dizer: Senhor, a palavra que eu preciso é uma cura, Senhor. A palavra que eu preciso é uma porta de emprego que precisa se abrir. A palavra que eu preciso é a conversão de alguém da minha família. A palavra que eu preciso é um milagre, Senhor. Meus irmãos, apenas uma palavra. Uma palavra. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e exaltamos o seu santo nome nessa hora, Deus. Todos nós que estamos aqui de pé, ó Pai, diante da tua presença, precisamos de algo, ó Deus. Existe algo que nós precisamos, que precisa ser mudado, que precisa de um milagre do Senhor, de uma ação do Senhor, de uma transformação do Senhor. E todos nós sabemos e entendemos nessa noite que a gente não precisa de muito, ó Deus, mas nós precisamos apenas de uma palavra, Deus. Libera uma palavra de cura sobre a nossa casa, Deus. Libera uma palavra de cura, Deus, sobre a vida dos nossos filhos. Libera, ó Deus, uma palavra de cura, ó Deus, no contexto, ó Pai, do qual esse irmão precisa. Libera uma palavra de restauração, libera uma palavra, ó Deus, de salvação. Libera uma palavra de avivamento, libera uma palavra de quebrantamento, libera algo sobre as nossas vidas, Deus, nessa noite. E que a gente possa voltar para casa, Deus, assim como esse oficial, crendo em uma única palavra, Deus. Em uma única palavra. Nós te agradecemos e te pedimos essa fé, Deus. Essa fé que confia, essa fé que persiste, essa fé, ó Deus, que continua, essa fé que insiste. Conceda essa fé a cada um de nós, ó Pai, nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.